Fala, vivente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo Viver de Pizza. Para falar de pizza, é claro, falar de cultura. Cada região da Itália, você sabe, tem seus costumes, tem suas tradições e, claro, seus tipos de pizza. E a gente vai ver nesse vídeo os 5 principais tipos de pizza italiano. Então, é fácil você encontrar críticas aí na internet, né, sobre determinada tipologia de pizza. Ah, uma pizza deveria ser assim, não é assim que tem que ser feita essa pizza. Mas a grande arte de trabalhar com a pizza é saber equilibrar duas coisas: o respeito pela tradição e a liberdade para você inovar dentro da tua produção. Então, comenta aqui se você concorda com esse pensamento, se você tenta inovar cada vez mais, respeitando, claro, a tradição da pizza. E a gente vai hoje, claro, explorar os 5 principais tipos de pizza italiana, falando então das características técnicas de cada uma das massas e as fermentações relativas a ela. Antes disso, larga um dedo enfarinhado nesse like aí, farinhado. E a gente vai também pedir para você, claro, seguir a gente. Então, se inscreve no canal para fermentar o Viver de Pizza no YouTube e bora pro vídeo. A primeira massa de pizza que a gente vai falar é a pizza napolitana, um estilo que leva aí o estilo clássico, né, que é aquele que leva o disciplinar, como a VPN, STG, e claro, a contemporânea, que é aquela massa de pizza napolitana que veio para inovar e receber tudo aquilo que é mais moderno, né, no âmbito de fermentação e nesse contexto. Então, a gente tem essas duas formas, essas duas tipologias de massa. Eu vou deixar um card aqui para você que não sabe a diferença entre uma pizza napolitana VPN e uma pizza napolitana clássica, aquela feita STG. Então, clica aqui nesse card e assiste esse vídeo para você entender. A hidratação de uma napolitana, ela leva mais ou menos de 60% a 65%. Nas contemporâneas, chega até 80% de hidratação, claro, dependendo da farinha e o estilo que o pizzaiolo escolher. A fermentação leva de 24 a 48 horas, uma fermentação mais lenta e, claro, com o uso da maturação a favor. Um ponto interessante é que em Nápoles, por exemplo, existem muitos pizzaiolos que optam por farinhas mais fracas e fazem fermentações de 6, 8 horas, a temperatura ambiente mesmo, para tirar a sua pizza napolitana. Então, você tem aí uma grande variável ali, né? Muitas as nuances aí de um pizzaiolo napolitano. Pode ser que um napolitano use uma massa com 8 horas de fermentação e outro leve a 72 horas. Você pode ver essas diferenças numa pizza napolitana. Agora, se tratando de forno, a cocção, a pizza napolitana ela é assada de 330 a 500 graus por cerca de 60 segundos para um forno a 500 graus até 90 segundos para um forno a 430. A característica também é uma massa mais elástica, leve, com as bordas mais altas airadas, aquele cornicione, né, que eles falam, e claro, aquela maculatura tradicional da napolitana, que são aqueles pontinhos de queima que acontecem por causa dessa variação de temperatura muito rápida dentro do forno. A clássica, receita tradicional, certificada pela VPN, você encontra naquele vídeo que eu te falei, basta você clicar e ver no card ali. A pizza contemporânea, por exemplo, ela traz técnicas mais modernas de pré-fermento e também uma quantidade de massa diferenciada, né? Os ingredientes escolhidos também são mais gourmetizados. Vem comigo agora para o segundo tipo de massa de pizza, que é a tonda clássica, mais tradicional do norte da Itália. A gente tem nessa massa de pizza uma hidratação média ali de 55%, 60% de hidratação e uma fermentação de 24 horas, levando, claro, um processo do frio, né? Levando essa massa à geladeira para fazer a fermentação e depois, claro, tendo também algumas horas de fermentação a temperatura ambiente para que essa pizza chegue no momento certo de assá-la. O forno, ele geralmente é aquecido para esse estilo de pizza de 330 a 350 graus. Forno elétrico, a lenha, a lastro, tranquilamente utilizado para esse tipo de pizza. As características dela, ela tem uma borda mais baixa, crocante, uma coloração bem mais uniforme e um centro bem mais fininho. O diferencial, claro, é que a fatia tende a sustentar bem a cobertura, sem perder a estrutura. E lógico, você tem que, né, moderar aí na quantidade de cobertura. Afinal de contas, tem um limite para que ela suporte isso tudo. Bora para o terceiro tipo de pizza? Vamos falar um pouquinho sobre a telha clássica. Essa daqui é um baita clássico italiano. Já fala o nome, né? Telha clássica. Uma pizza feita na forma, que geralmente aí leva uma proporção fixa, né? 60/40, mas claro, você pode variar de acordo com a tua vontade. A hidratação chega de 50% a 75%.
aquilo que a gente vê mais comumente aqui pela Itália. Fermentação leva também desde 6, 8 horas para farinhas mais fracas, de 24 a 72 horas no caso, se a pessoa usar aí levana, composição ou algum pré-fermento. O legal é que ela desenvolve muito sabor e ela é muito leve e também é assada a 280 a 300 graus, então inclusive fornos caseiros podem ser utilizados para essa pizza. Você pode também optar por fazer ela numa forma redonda, né? Em alguns lugares da Itália você inclusive vê essa pizza sendo vendida no formato redondo, mas tradicionalmente ela é quadrada, vendida a pedaços. Isso já faz parte das características, ela é mais crocante na base, macia por dentro e vendida geralmente a pedaços. O uso dela, galera, ela é muito comum em padarias, mercados italianos, né? Ela é muito parecida com a focaccia em si, mas se difere por quê? Nós logo veremos a focaccia e vamos entender o porquê. Bora para o nosso quarto tipo de pizza. O nosso quarto tipo de pizza é a pizza alla romana. E aqui, galera, eu vou falar para vocês, é um mundo, é muito vasto a tipologia da romana e muito também vasta a aplicação que a romana tem no mercado. A pizza, ela pode ser feita similar à telha, né? Feita em formas com uma hidratação mais alta, ela leva por tradição uma hidratação mais alta, podendo chegar a 80% de hidratação. Pode ser feita nas variações pizza em pala, ela é mais alongada, fermentada por 48 horas, assada diretamente na pedra, com uma textura bem crocante. Em pala por quê? Porque ela é usada uma pala, né? Uma paleta de madeira, onde você estica ela, né? A tradicional pizza metro, a gente ouve muito falar no Brasil a pizza metro, porque ela realmente tem esse formato ovalado, ela é mais prolongada do que as outras massas de pizza que a gente vê por aí. Outra forma de fazer ela é a padellino, que ela é feita numa forma, numa panelinha, né? Que padellino seria panelinha em italiano. Ela é pequena, assada em formas e uma base pode até ser frita, inclusive, e depois levada ao forno e tem uma fermentação média de 24 horas. Temos também a bachata, um clássico italiano que são duas massas sobrepostas, recheadas e assadas juntas, que depois são separadas e colocadas ali o recheio e pode ser inclusive vendida como um sanduíche, mais ou menos parecido como um sanduíche. Depois nós temos a pinza romana, que é uma alta hidratação sempre, elevada ali até 85% de hidratação, e tem uma série de mistura de farinhas, levando farinha de arroz, levando farinha de soja tostada, também a sêmola usada nessa versão da pizza alla romana. Fechado? Então agora a gente vai falar sobre a focaccia. Essa sim tem uma variabilidade enorme, cada região da Itália tem uma tipologia, basta você inclusive, se você quiser depois desse vídeo pesquisar, basta você colocar focaccia região tal da Itália, e você vai ver versões extremamente diferentes desse estilo de pizza aqui. A focaccia tradicional, aquela que é a mais conhecida, posso dizer assim, fora da Itália, é a focaccia genovese, que leva uma hidratação de 50% a 75% de hidratação, claro, dependendo da farinha utilizada, uma fermentação de 12 a 48 horas e assada ali de 230 a 280 graus. As características dessa pizza é que ela tem uma base bem airada, uma cobertura que pode levar azeite somente, ou tomatinhos, cebola, olivas, ervas finas, ou inclusive salmoura. Tem quem também use o sal grosso por cima para dar aquela crocância e dar aquele sabor do sal. As variações a gente vê então desde focaccia genovese, que é baixa e crocante, até uma focaccia barese, por exemplo, que é mais alta, com tomate cereja e azeite. Mas, gente, como eu falei, cada região da Itália apresenta a sua tipologia de focaccia. E agora, você acabou de conhecer então melhor os principais estilos de pizza italiana e, claro, a riqueza cultural por trás de cada um deles. Quer aprender mais a fazer massas na prática? Então confere o nosso curso aí, o Viver de Pizza, aqui na descrição desse vídeo tem o link, você vai ali, clica e vai ver um curso que tem um acompanhamento no 1 a 1 pelo WhatsApp, comigo mesmo, e inclusive a gente oferece consultorias especializadas para te ajudar a abrir a tua pizzeria ou um laboratório de produção de massas congeladas, como for aí a tua escolha, né? A tua necessidade. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal para fermentar o Viver de Pizza no YouTube. Até a próxima e bora viver de pizza!